Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Introdução à New Blockchain. E hoje a gente vai apresentar o primeiro exemplo de contrato inteligente que a gente chama de Olá Mundo, né? Que é aquele Hello World que toda linguagem apresenta. E aqui a gente vai ter uma coisa meio equivalente, né? Então começamos, a gente fez um vídeo anterior falando sobre essa plataforma New Compiler Echo, né? É uma plataforma bastante complexa que inclui compiladores, inclui sistema de contratos inteligentes, né? Inclui sistemas de deploy de uma rede interna. Isso aqui, por exemplo, está rodando no meu próprio computador, né? Você pode executar no seu também, né? É um projeto de código aberto, como eu falei para vocês, e é replicado no site newcompiler.io. Aí essa é uma versão que atualmente é inclusive a versão da versão 3, né? A N3 da New Blockchain. Isso aqui a gente está trabalhando com a versão Legacy, né? Que é a versão 2. Né? Beleza, em breve terei um outro vídeo então para a versão 3, naturalmente. Mas vamos focar então nesse primeiro exemplo. O que é um contrato inteligente? Agora que vocês já sabem, né? Já tem noções aí do que é uma blockchain. Isso aqui é uma blockchain programável, né? Então o conceito de contrato inteligente vem de blockchains programáveis, como o Ethereum ou até mesmo o Bitcoin. Só que o Bitcoin é uma rede bastante limitada em termos de programação. Então não é nem muito reconhecida, né, por suas habilidades de programação. Já o Ethereum é bastante famoso, né, em relação às suas habilidades, capacidades de programação, né, através principalmente da linguagem Solidity. Já o NIL, ele permite que você programe em qualquer linguagem, né, qualquer aqui entre aspas, né, na verdade aqui a gente tem C Sharp, Python, Golang e Java, né, suportado aqui nessa plataforma. Os compiladores que eu mais recomendo são, claro, os com mais suporte da comunidade, né, então eu diria o C Sharp, que é suportado pela comunidade original lá do NGD da China, e o Python, que também tem uma comunidade bastante forte, é suportado pela comunidade do City of Zion. Então vou começar um exemplo aqui em C Sharp. Não se assustem para quem não conhece C Sharp, né? Como eu que comecei a brincar com isso sem conhecer também, programava muito C++, e é bastante parecido. Então, em geral, a gente tem aqui estruturas de importação de pacotes, que em geral vocês vão usar dois pelo menos aqui, que é esse New Smart Contract Framework e o Service.new. Essa parte do Service.new, né, além do framework de programação, você inclui serviços de acesso à blockchain do NEO. Porque como vocês podem perceber, o contrato inteligente ele pode até existir em um contexto fora de blockchain. Ou seja, é uma máquina de computação, né, que a gente chama de NeoVM, que ela pode ser executada até fora desse contexto mesmo de programação para blockchain. Você poderia usar ela para programar qualquer tipo de software normal. Mas é claro que aqui ela está no contexto da blockchain, né? Então ela tem coisas que só existem na blockchain. Como, por exemplo, esse acesso a recurso de storage, né? Mas antes de entrar então nesse storage, vamos só passar linha a linha aqui, né? E essa herança aqui, né, Public Class Olá Mundo, ela herda, né, de um framework.smart contract. Também não mexam com isso, né, só deem o nome que vocês preferirem aqui. Chegamos aqui no ponto de entrada do código, né, que é o main. Toda linguagem tem um, né? No caso do C Sharp, ele é Public Static Void Main. Void porque ele não tem retorno, né? Nesse caso aqui. E também não tem parâmetros. A gente vai ver depois em outros vídeos exemplos de contratos inteligentes que têm parâmetros, né? Mas eu vou fragmentar isso para ficar mais fácil, né? É claro que esse aqui vai ficar mais introdutório e mais longo também, por ser o primeiro. Então vamos lá. Como código que executa na blockchain, como é que você pode executar alguma coisa lá e saber que foi executado, né? É claro que você poderia visualizar, né, a transação em que esse bloco, em que esse código executou, né, para ver o que aconteceu naquela transação, né? É claro que você tem os blockchain explorers aqui como o NeoScan, está integrado aqui, que você pode ver, né, o que aconteceu nas transações, mas isso é muito ligado ao mundo blockchain, né? Então uma coisa mais direta para a gente ver é justo o storage, que é o armazenamento de dados do contrato. Então o contrato é um código que pode ser compilado, como a gente está compilando aqui agora, né? Tem um serviço de compilação para isso, para você não ter que instalar os compiladores, mas você até poderia, né, sem problemas, instalar um compilador de C Sharp, Python no seu computador. E aqui, o que esse código faz, então, é basicamente escrever o texto mundo dentro do armazenamento do contrato, aqui que a gente chama de um storage key, né, na chave, que chama de olá. Então, esse comando put faz uma escrita básica do texto mundo dentro de uma chave olá nesse contrato.
né? E o que é legal do storage é que ele permanece independentemente do que acontecer depois, né? Ou seja, dado que a blockchain ela respeita a imutabilidade das coisas, nesse caso aqui, né, como a única coisa que esse contrato faz é guardar um texto, esse texto ficaria guardado para sempre na blockchain. Então a gente compilou já. O que aconteceu? Aquele código ele foi convertido nessa cadeia de bytes aqui, né, de escritos em hexadecimais, que a gente chama de AVM, ou chama de tem vários nomes, né? O NVM também. Virou essa sequência de hexadecimais. E a gente depois, mais para frente, vai aprender também até a decifrar o que significa cada um desses comandos aqui. Não é tão difícil assim. Esse contrato, então, ele tem um script hash, que é o que identifica ele, né? E, naturalmente, o script hash é equivalente a um endereço. Então, ou seja, esse endereço é o endereço desse contrato aqui em cima. O que a gente vai fazer agora? Precisamos, então, de implantar esse contrato na rede. Então, a gente tem esse setor aqui de deploy e invoke. Vamos usar essa seção, que ela já está preenchida automaticamente, com o hash do contrato, com os dados do contrato. Algumas coisas aqui, como o fato dele usar storage, a gente tem que pagar um pouco a mais na rede por isso. Dynamic Invoke não precisaria, mas está marcado, pode deixar. E aí o próprio sistema já calcula exatamente a taxa correspondente, né, ao taxa em gas, correspondente a esse tipo de contrato. Vamos ver aqui quem é o endereço que tem. Esse endereço tem 936 gas, né? A nossa rede aqui é muito rápida, porque ela está executando no próprio computador, né? Então vamos pedir mais gás aqui, né? Lembrando que esse gás está sendo gerado por causa desse tantos 100 milhões de NEL que esse endereço aqui tem. Tudo aqui localmente no computador, né? E aí com isso a gente pode ter acesso a esses gás para poder brincar aqui. Beleza. Vamos então fazer a implantação, que é o deploy. Executamos então a operação de deploy. Naturalmente essa operação vai gerar uma transação aqui na blockchain, né, que é esse hash aqui, 122 alguma coisa. Ó. Se você olhar aqui no NeoScan local, existe essa transação, 122, né, que inclusive ela fez alguns gastos, né, ela gastou 990 em taxa de sistema. Lembrando que isso aqui é a New Legacy, a V2, né, na rede 3 do Neo tem outros custos. E aqui está o contrato, aquele contrato é exatamente isso aqui. Né, o contrato de implantação. Na verdade, aquele contrato está aqui, né, esse pedacinho aqui, isso aqui é o script para implantar esse contrato na rede. Ele já executou, route é uma coisa boa aqui, né? Então a gente pode ver aqui, né, o resultado da saída, mas não tem nada de especial. Né? Route quer dizer que ele foi bem executado. Tá. A gente implantou o contrato na rede. Então agora vamos verificar o que tem escrito naquela chave que a gente falou olá. Né? E aí a gente tem uma resposta aqui do sistema que o contrato existe, né? Mas a chave não existe. Mas como assim a chave não existe? Se a gente já implantou o contrato na rede, né? Mas você implantou, então, ou seja, você registrou ele na rede, mas ninguém executou ele. Né? E aquele código, de fato, esse main aqui, só vai ser executado toda vez que alguém pedir para executar o contrato na rede. Então, cada vez que alguém executar, fizer uma invocação desse contrato, né? Isso aqui vai acontecer. É claro que como você está se inscrevendo a mesma coisa, mas 2, 3, 4 vezes. Vamos uma explicação. Né? Eu vou basicamente de invocação, que também já executou, foi muito rápido aqui. Ó. Essa rede aqui é bem acelerada, é boa para testes, né? Rede local. Lembrando que isso aqui não é uma testnet, é uma rede local de testes. Então está aqui também a transação de invocação. Esse aqui é aquele contrato. E agora vamos ver o que aconteceu aqui no storage. Vamos ver de novo o storage desse contrato. Olha que legal. Ó. Agora, na chave olá desse contrato aqui, a gente tem o texto mundo. Né? E agora, olha que interessante. Não tem nada que a gente possa fazer, né, nessa blockchain aqui local, né, que altere esse fato.
né? Então isso aqui não precisaria ser um texto bobo, né? Isso aqui poderia ser uma coisa mais útil, né? Isso poderia ser um registro de alguma atividade que fosse de compra e venda, né, de algum item. Imagine de comprar um imóvel, né, registrado na blockchain. Tem pessoas que registram até casamento na blockchain, né? Então, pessoas fazem isso com a rede do Bitcoin, rede do Ethereum. É claro que não é uma coisa, né, reconhecida, né? Eu acho que no Brasil não é, né? Mas assim, mostra o potencial da rede. Ou seja, você pode fazer um contrato que armazena coisas arbitrárias. Mais para frente a gente vai ver outros exemplos que, é claro, são muito mais legais do que esse, mas com esse você já tem uma boa noção de como, pelo menos, armazenar dados na blockchain. Esse exemplo fica para vocês, então, de exercício, refazer esse exemplo em Python, né? Ou em outra linguagem aí que vocês gostem, né? Ou depois aí, conforme for, a gente consegue até expandir esse tutorial para outras linguagens também. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.